Boas malta, tudo bem? Hoje venho falar aqui acerca da freita vertical e da freita Sky Race. Venho fazer assim uns resumos das provas que tenho feito ao longo destas semanas, para vos dar algum feedback, como é que correu, como é que não correu, se é porreiro irem para estas provas ou não, e isso. Em relação, a freita dividia-se em duas provas. Era a freita vertical, que era uma prova de 4 km com 850 positivos. Uma prova vertical, não é um quilómetro vertical puro, mas é uma corrida vertical feita à noite. E no dia a seguir tínhamos a freita Sky Race, que era uns 25 km com 1550, 1600 positivos, onde também passávamos nesse vertical. E também tinha a prova do Ultra de Sky, 45 km, não tenho a certeza. Mas vou falar só aqui da. E também tinha os 15 Sky Race, que eram para os júniores e para os juvenis. Mas só vou falar do quilómetro vertical ou da corrida vertical e da Sky Race, ok? Vou passar umas imagens também da prova aqui, e algumas coisas que eu vou falando vão passar aí umas imagens, ok? Em relação à freita vertical, tipo, aquilo nós tínhamos a concentração no campo de futebol e íamos de táxi ou de carrinhas para o local de início da prova. Chegado ao local onde os carros nos deixavam, ainda tínhamos de fazer 2 km do percurso que íamos fazer no dia a seguir, ok? Para chegarmos ao início do vertical. Começava tipo num rio, numa ponte que só tinha 2 ferros para atravessar, e não tinha grande local de aquecimento nem nada, tínhamos de improvisar um pouco no aquecimento. Estava bastante frio, chuva e nevoeiro. Eu decidi utilizar a mochila para ir com roupa, com fato de treino vestido até ao início da prova. Esperámos mais ou menos uma hora e tal pelo início da prova e até o deslocamento a caminhar. Eu não me queria molhar e não queria ficar com frio, porque assim estava a perder energia e não compensava. E decidi levar um fato de treino fino, proteger-me do frio, e só mesmo ali a 20 minutos do início da partida é que eu tirei, coloquei na mochila e fui fazer o aquecimento, ok? A maior parte levou só o corta-vento para se prevenir do frio e da chuva. Eu levei o material e não tenho. E a mochila não fez grande problema na minha subida, não teve qualquer tipo de impacto negativo, ok? Levas mochila, até podes levar o flash, já não precisas levar o flash pequenino na mão, já podes ir mais dinâmico no trilho, por isso até tem vantagens, ok? E se precisares de levar o gel, já podes levar uns calções um pouco mais leves, por isso não é por aí, ok? A prova eram 4 km, como eu já disse, de 850 positivos, com uma subida inicial bastante curta, que nos levava novamente ao rio, e de seguida, aí sim, começava a subida a valer, que eram 3 km com a pendente média de 25%, quer dizer que está a 5% acima do limite do quilómetro vertical, só que não tinha continuidade, ok? Um quilómetro vertical puro com 5 km tem 20% de média, e aqueles 3 km tinham 25% de média, o que quer dizer que dava perfeitamente para fazer um vertical lá se houvesse mais montanha para cima. Os últimos quilómetros eram a 6, 7%, se faziam a voar a 5 ao quilómetro, e já não tinha grande estilo de quilómetro vertical, mas pronto. A prova também terminava numa torre para lhe dar um pouco mais de desnível, acho que eram 30 ou 40 metros que a torre tinha, só que nós nem chegámos a subir essa torre, não sei porquê, ficamos só em baixo na torre, o que tira ali logo 1 minuto para o tempo dos anos anteriores, ok? Os anos anteriores subiam a torre, demoram no mínimo 1 minuto a subi-la, ou 1 minuto e meio,
e nós fizemos esse tempo um pouco mais rápido por causa disso. Mas tivemos a condicionante de fazermos a prova em condições de pouca visibilidade e acho que foi a primeira prova totalmente noturna que se fez lá, porque em edições anteriores fazia-se ou de manhã ou em sunset, que era começar ali ao pôr do sol e terminar já com pouca visibilidade, o que dá para desenvolver muito mais. Nós ali não conseguíamos ver, era um nevoeiro constante, as marcações estavam lá, tinha fitas, tinham refletores e tinham luzes a fazer de fitas, tipo uns candeeiros nas árvores. Foi uma ótima ideia porque foram esses candeeiros que nos conseguiram safar a nível de visibilidade, porque os refletores não se conseguiam ver à distância por causa do nevoeiro, as fitas com refletores também não se conseguiam ver. Eu não vi fitas durante o percurso, porque pronto, onde eu me foquei foram nos refletores e foram nas luzes que estavam penduradas nas árvores. Mas as luzes estavam penduradas de longe a longe, ok? E foi muito difícil saber onde é que estávamos a correr. Eu corri, e grande parte dos atletas corremos fora do trilho. Vínhamos a pisar ramos e tudo o que havia pelo caminho, e no dia a seguir apercebemos que existia trilho e que nós andámos ao lado, ok? Mas é uma experiência, senti-me bem a subir. O treino que eu tenho vindo a fazer para este tipo de provas está a começar a dar resultados, porque eu era um atleta que subia um bocadinho mal, e agora estou a começar a evoluir nesse sentido. O trabalho está a ser feito e está a ser bem feito e eu começo-me a sentir cada vez melhor nas subidas. Ainda não sou um puro trepador, ok, mas estou a caminhar para ser uma pessoa que se bate, um atleta que se bate muito bem neste tipo de provas. Fiz a minha prova, dei o que tinha, ainda sem perceber muito bem como é que se devem fazer estas provas, atacar aonde, fazer o quê, mas isso ganha-se com mais experiência, mais provas, e a cada prova as coisas vão começando a evoluir melhor, ok? O que dizer? Fiz segundo, 40 minutos e 20 segundos, um tempo muito bom. O primeiro classificado fez 39,17, fez menos 1 minuto e tal que eu. Foi brutal, foi o Blasques que ganhou. Ele é melhor a subir que eu, ponto final. Em provas deste género já demonstrou que é melhor, ponto final. E fiz segundo. O Diogo Gomes, que também é um atleta que sobe muito bem, fez terceiro, mesmo ainda não estando. Eu acho que ele já correu muito mais do que está a correr neste momento. Com umas afinações ele volta outra vez ao que era, e cuidado com a fera. Prontos, foram estas as classificações. A nível do feminino ganhou a Renata, uns segundinhos da Alice Lopes, e em terceiro lugar foi a Vitória Bento, que ainda é juvenil e mete-se num terceiro lugar a 2 minutos das primeiras, que são as atletas de seleção nacional absoluta da Federação de Skyrunning, de Campismo de Portugal. Em termos de mais coisas a falar acerca da prova. Ok, esta prova até era barata, um vertical 10 euros, é o normal. Tínhamos refeição no final da prova, uma sopa com maçãs de rojões, e tínhamos uma bebida que era mesmo em lata, tipo, pedíamos uma Coca-Cola, dávamos uma Coca-Cola em lata, pedíamos uma cerveja, dávamos uma cerveja normal. Não era por copo, ok? Até um bocadinho, torna-se um bocadinho mais dispendioso para a organização, mas foi uma boa iniciativa. Colocaram lá uma tenda de plástico, estava muita chuva, era num campo de futebol enlameado, e aquilo foi ótimo
para isso, para o próprio convívio dos atletas no final da prova e para estarem abrigados da chuva enquanto comiam e essas coisas, foi muito positivo. Em relação à entrega de prémios, para quem só foi correr o vertical, não teve a possibilidade de ir receber os prémios porque houve um atraso nos resultados e eles só puderam fazer isso no dia a seguir, ok? São coisas que acontecem e temos de aceitar, não é? Não vamos fazer nada de diferente. Esperámos lá muito tempo, cerca de 1h30 para aí, pelos prémios, e passado só 1h30 é que nos vêm dizer que não vai haver prémios e essas pessoas já podiam estar em casa ou na deslocação para casa, ok? Mas pronto, olha, foi o que foi. Termina isso e eu vou dormir, ok? Fiquei lá a dormir no solo duro. A prova também disponibilizou solo duro. Disponibilizou também balneário, que nesta altura de Covid é um bocado complicado, mas disponibilizaram e foi bastante positivo. Porque para as condições que estavam, para o terreno que era muito importante termos um balneário, ok? Solo duro, durmo no solo duro, durmo bem, eu levei colchão, levei tudo para dormir e foi uma noite na boa. Só teve 2 inconvenientes, que foi o local onde eu fiquei, foi num balneário, tinha uma janela, não é partida, era aberta, que ficou lá aberta durante toda a noite, sempre a deitar ar frio, e eu fiquei mesmo ali para adormecer, estava mesmo com frio ali, e de manhã, quando ainda não era para me levantar, me faltava para aí 1 hora, acordei com um frio, tipo, vesti uma camisola extra, porque estava mesmo a estalar ali o frio, tipo, tapar a cabeça e tudo. E a outra coisa que foi a porta, tinha uma porta de ferro que teve uma tempestade brutal durante toda a noite e a porta estava sempre pum, pum, tinha uma folga e estava sempre a bater. Sempre que a porta batia, eu abria os olhos. Podia não acordar ou o quê, mas existiam algumas que acordavam, outras que, prontos, podia abrir os olhos e isso, mas não chegava a acordar totalmente. Mas pronto, é uma experiência, ok? É sol duro e isso. Se voltar também é uma cena porreira que nos faz gastar menos dinheiro, ok? Principalmente quando vamos fazer este tipo de provas sozinhos. Porque por vezes tens de pagar um quarto para uma pessoa, fica muito mais dispendioso do que pagares a meias com outras pessoas. O sol duro, para estes casos, ajuda mesmo bastante. Também foi um ponto bastante positivo. Dia seguinte acordo, tomo um pequeno almoço. Eles disseram que até podia tomar logo um banhinho de manhã, mas nem fui. Equipar. E o que é que nós vamos fazer? Vamos para os 25 km com 1600. Sabíamos que tínhamos uma parte inicial maioritariamente a descer, que nos levava ao vertical. Fazíamos o vertical, vinhamos a descer, tínhamos uma subida pequena no final e vinhamos a descer novamente para a meta. O gráfico era simples, não tinha nada que enganar. O percurso da prova era muito rápido até aos 15 km. Até aos 15, 16 km era um percurso mesmo muito rápido. Acho que se faziam médias de... os primeiros... o primeiro deve ter feito 4,40 de média nos primeiros 16 km, porque era um estradão que facilitava demais a corrida, porque se subisse era ligeiro e dava para correr facilmente a 4 km. A descer dava para descer muito mais rápido que 4 km. Era estradão, era simples, tinha alguns trilhos um pouco mais técnicos, não é? Mas eram segmentos muito curtos que não atrasavam de nada o ritmo e dava para correr rápido. A partir do momento em que entramos no vertical, aí a prova muda um bocadinho de cenário, porque tens o vertical, tem características totalmente diferentes ao que tu vinhas a fazer, tu vinhas a dar gás por lá abaixo e antes do vertical tinha uma parede de 200 positivos, mais ou menos, que já começava a mostrar o que a prova ia ser,
e entras no vertical com uma descida até um pouco técnica, mas curta, e tens de mudar o chip para meter mais caminhada, porque naquele terreno tens de caminhar, tens de ter uma caminhada muito forte e tens de saber trotar, saber onde trotar, ok? Para não te desgastares demasiado. Terminado o vertical, entras numa descida que podemos considerar que é técnica, porque tinha muita pedra, muitos regos, assim, era complicado, ok? Não era uma descida que se fazia a um ritmo de soltar as pernas e ir por lá abaixo, não. Tinhas de saber bem onde é que estavas a colocar as pernas, os pés. Também foi no local ali das pedras parideiras, aquilo tem lá, até está tipo uma aldeiazita que está a promover isso e as pessoas ao fim de semana vão para lá ver. E é preciso ter cuidado ali nas pedras e era ali uma parte um pouco mais técnica. Aí começou a parte mais técnica do percurso. Subimos novamente uma parte ali de uma encosta que também tinha ali zonas a subir, prontos, eram normais, mas mais técnicas do que estradão a subir. E entramos ali na descida para a meta, onde também já era um bocadinho mais rápida. Tinham alguns segmentos de técnicos com algumas pedras assim soltas ou calçadas mais tortas que nos faziam abrandar um bocadinho e chegávamos à meta lá rápido, ok? Em relação à minha corrida, até aos 6 km estava na boa. A partir dos 6 km comecei a ter dores abdominais, provocados um pouco pela vacina, porque quando eu tive a vacina fui para o hospital por causa de umas dores fortes de estômago ou intestinos, que me disseram que podia ser da vacina e fui outra vez depois, passado alguns dias, para o hospital por causa desses problemas e disseram-me, aí fiz análise e isso tudo, e disseram-me que era mesmo da vacina, poderia ter feito uma inflamação, só que não estava nas análises, não aparecia nada, podia ter provocado ali um problema que eu não sabia até então e estava ali a criar algum stress no meu organismo. Ainda não tinham passado cerca de 3 semanas de ter levado a vacina e nessa prova volta-me a dar essa dor e pronto, foi sofrer. Aquilo foi uma dor muito, muito inferior às dores que me tinham levado para o hospital, mas era uma dor que me estava a limitar demasiado na corrida, principalmente nas partes mais rápidas, onde tinha de alongar um pouco mais o abdominal e já não conseguia fazer isso. Descidas onde eu poderia correr a 3,20 por aí abaixo, estava a correr a 3,50, 4 ao quilómetro, o que é muito lento para mim mesmo. Para quem está habituado a correr em plana 3,30 soft, correr a 3,50 em estradão, em descida, é muito lento, ok? Mas pronto, sofri até aos 15 km, assim, com essas dores. Cheguei aos 15 km, desisti completamente da prova, estava em segundo, estava com o primeiro à vista. O primeiro, ora bem, na primeira subida estava a cerca de 100 metros de mim, o que são 2 minutos, 1 minuto e tal de diferença. Não era nada de especial e pronto, ainda ia começar a prova a partir daí e eu nem cheguei a fazê-la de forma correta. A partir dos 15 km foi caminhar 10 km até à meta, caminhei 10 km até à meta, fiz 11º da geral, 3 horas e 22 minutos, quase mais 1 hora que o primeiro. Em termos de resultados, o Jorge ganhou com 2,34. O segundo chegou apenas com 2,54,39. O que quer dizer que nós
desde o início nos destacámos muito, fomos com o ritmo dos 15 km, a prova saiu junta com os 15 km e nós fomos com esse ritmo e destacámos-nos logo de toda a gente e pronto, temos de dizer que éramos os dois possíveis vencedores da prova. Não existia mais ninguém que se podia meter na luta, ok? E o segundo foi Pedro Bastos, 2:54:39 e o Ivan com 2:58:46, o que quer dizer mais de 20. Os dois, o segundo e o terceiro, mais de 20 minutos para o primeiro. Pronto, logo se vê que estava ali um bocadinho de diferença de nível. Em relação às mulheres, ganhou a Carla Pinto com 3:21. Ela passou por mim mesmo a chegar à meta. Eu deixei o pessoal ganhar posições. Eu fui a caminhar, viu que não dei, mesmo que me sentisse bem para correr e não eu sabia as posições em que estava, porque eu segundo, terceiro, quarto, por aí fora, e se eu quisesse segurar uma posição ou duas ou três eu teria feito, mas já não era o meu objetivo, ok? O meu objetivo era terminar, sabia que ia fazer os mesmos pontos de sub-23 chegando em quarto ou quinto ou chegando em 20º, 30º, por isso doía, não ia estar a esforçar, podia estragar e então decidi caminhar e chegar a caminhar até ao final e terminar a minha prova. A atleta passou, eu deixei-os passar, prontos, já estava, a minha prova já tinha acabado há 10 km atrás e prontos, foi isso. Em termos de prova, eu recomendo, se quiserem ter uma experiência vertical e até uma experiência vertical e experiência noturna, acho que freita vertical até é porreiro. Em relação à Sky Race, é uma prova, eu nem considero que seja mesmo uma Sky Race. Ela só leva o nome Sky Race porque tem aquele vertical a meio que é muito diferente de todas as outras provas de trail. Talvez recomendo a prova de 25 km pela parte final, a partir do vertical, a partir dos 15 km. Os últimos 10 km, sim, são de Sky Race e são porreiros até para se fazer, tem alguma tecnicidade. Beleza, apanhamos lá a frecha ou a brecha da Mirizarela, que é mesmo muito porreira de se ver. Nós vimos a descer e de frente apanhas um muro onde está uma cascata a cair. É espetacular. Apanhas as pedras parideiras. É um percurso que os últimos 10 km são muito mais porreiros que os 15 iniciais. Ali os 15 km iniciais têm a parte... Só tem uma parte elevada que é mesmo a parte mais engraçada do percurso. De resto é sempre estradão, é um percurso de montanha rápido e pronto, não tem grande coisa a não ser as serras para tu veres, porque não tem mais grande coisa para se ver. Falando, acho que já disse um pouco tudo acerca da prova, foi uma boa experiência, uma prova de 2 dias. Porreiro, eu gosto deste formato de fazer um vertical num dia e fazer uma Sky Race no outro. É porreiro. As sensações são boas em ambos os dias. A nível físico, não há grande destruição no quilómetro vertical. Podes perder um bocadinho ou até podes ativar e podes fazer uma melhor prova no dia a seguir. Em termos de competição foi muito porreiro. Numa apanhei o Velasquez e o Diogo Gomes, dois bons atletas. No dia seguinte apanho o Jorge, que é um ótimo atleta, e é porreiro, ok? Estas provas do circuito jovem por vezes têm menos competitividade que outras, ok? Mas noutras edições, noutras provas, às vezes até tem bastante e os jovens conseguem demonstrar que estão lá para se bater com os melhores, ok? Foi uma boa experiência na Serra da Freita, deu para ir lá em cima à Freita de carro, conhecer um pouco aquilo, tanto com nevoeiro como com o céu limpo, que é espetacular, aquilo é mesmo brutal.
é mesmo muito porreiro. E foi uma ótima experiência a solo também. Nesta prova fui mesmo sozinho, fiz isto tudo alone, mas foi muito porreiro, porque nós vamos sozinhos, mas depois lá estamos com muitas pessoas e é porreiro, ok? É tudo acerca desta prova, espero que tenham gostado deste formato de vídeo e bons treinos.